Pessoal, muito boa tarde a todos. É uma alegria muito grande participar deste evento promovido pelo Núcleo da Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Servidores e pela Central de Conciliação de São Paulo, que o Gabinete da Conciliação apoia, com a ilustríssima presença do professor Eros Grau. Eu gostaria de início, só pedir a todos os participantes que deixassem seus microfones ligados. Queria cumprimentar a todos os presentes. Eu faço na pessoa do Dr. Caio Moisés de Lima, Dr. Márcio Catapani, Dr. Bruno Takahashi, os quais são os verdadeiros responsáveis pelo evento e, muito gentilmente, o fato de eu estar na coordenação do Gabinete da Conciliação, pediram que eu apresentasse, cuidasse da coordenação de trabalhos e daqui a pouco apresentasse os palestrantes. Eu já agradeço de imediato esse convite e passo aqui a palavra ao Dr. Márcio Ferro Catapani, juiz federal, diretor do Foro da Seção Judiciária de São Paulo. Caro Márcio. Boa tarde a todos. Dr. Paulo, agradeço muito. Queria cumprimentar a todos, Dr. Caio, Dr. Bruno, os demais presentes, e cumprimentar ao Dr. Eros. Eu confesso que não sei como chamá-lo, se ministro, se professor, mas vou preferir professor, porque tive a honra de ser seu aluno na faculdade já há alguns anos, então, acima de tudo, para mim, o senhor sempre vai ser um professor, um mestre. E eu acho que é uma palestra, é um evento extremamente importante para marcar o início desse relacionamento formal entre o setor de conciliação, tanto o gabinete quanto a central de conciliação, com a nossa escola de servidores, com vistas a promover um programa robusto de treinamento, aperfeiçoamento dos conciliadores, dos servidores e dos magistrados da terceira região, da Seção Judiciária de São Paulo, da terceira região como um todo, e, obviamente, de todos os terceiros interessados que precisem, né, que se interessem por esses temas. Peço que... Desculpa, passou uma criança correndo aqui, a gente fica... pandemia. Eu não pretendo me estender mais aqui, mas gostaria de dizer assim, que é um orgulho para nós iniciar esse ciclo de eventos de aperfeiçoamento com o professor Eros, que além de ser um grande professor de direito, além de ter muita experiência para nos transmitir, sem dúvida alguma é alguém que sempre viu a matéria jurídica não como a lei posta exclusivamente, mas como tudo que está por trás, como todo o contexto no qual ela está inserida, e a sua obra é muito seminal nesse ponto. Então eu acho que para um evento que trata de conciliação é realmente o melhor modo que nós poderíamos começar. Então gostaria de dizer, professor, que nós estamos muito orgulhosos em recebê-lo aqui hoje e, como não vieram aqui para me ouvir, cumprimentar a todos, agradecer, desejar um bom evento, uma boa tarde e agradecer ao Dr. Paulo pela palavra. Tá mudo. Muito obrigado, meu caro Márcio. Então já passo a palavra ao Dr. Bruno Takahashi, que é o juiz federal coordenador da Central de Conciliação de São Paulo. Boa tarde a todas e a todos. Obrigado, Dr. Paulo. Queria agradecer ao professor Eros.
pela disponibilidade em iniciar esse novo ciclo de palestras da Central de Conciliação, agora em conjunto com a Escola dos Servidores e apoio do Gabinete da Conciliação. Agradeço, então, tanto o Dr. Paulo pelo apoio, como o Dr. Caio e o Dr. Márcio pelo Núcleo Escola e pela direção de foro. Acho que para a gente é muito importante que o conciliador ele tenha a oportunidade não apenas de ter aquela formação inicial, mas também o aperfeiçoamento contínuo. E nada melhor do que ouvir as palavras do professor Eros, palavras críticas, né, para que o conciliador ele não se limite a reproduzir o conhecimento consolidado, mas também possa refletir sobre a sua prática. E se no momento, como o professor Eros vai provocar, ele tem medo dos juízes, talvez a gente tenha que compartilhar mais a nossa norma de decisão com a população, com os leigos, com a sociedade civil. E quem melhor que o conciliador, que o mediador, para trazer um pouco o ar da sociedade para dentro do judiciário. É essa um pouco a nossa esperança. Agradeço bastante a disponibilidade do professor Eros e todo o apoio dos senhores. E devolvo a palavra ao Dr. Paulo. Muito obrigado, meu caro Bruno. Agora, passo a palavra, então, ao Dr. Caio Moisés de Lima, que é o juiz federal diretor da Escola de Servidores da Seção Judiciária de São Paulo e coordenador da inovação da Justiça Federal de São Paulo. Muito obrigado, Paulo. Eu queria, então, agradecer imensamente ao professor Eros por nos ter dado essa honra imensa de nos brindar com a sua palestra, de aceitar esse convite para inaugurar essa parceria entre a SECOM e que é a nossa Central de Conciliação e a Escola de Servidores. O senhor nos dá uma honra enorme, professor, porque o senhor é uma personalidade, uma pessoa muito respeitada por nós, por todo o seu passado. Como bem disse o Dr. Márcio Catapani, o senhor é alguém que foi exemplo, e é exemplo, tanto na docência quanto na magistratura. Então, para nós, o senhor é um grande exemplo de doutrinador e de juiz, sobretudo também. Nós que somos juízes, nós precisamos de bons exemplos. E, então, para nós é bastante salutar, é bastante honroso, é uma alegria enorme ter o senhor aqui conosco hoje nessa abertura. Muito obrigado, então, pelo convite, professor. E espero, então, desejo a todos um bom evento. Agradeço também aos participantes e agradeço também a equipe da Escola de Servidores por nos ajudar a organizar esse evento e torná-lo possível. Muito obrigado. Bom, muito obrigado, meu caro Caio. Eu tenho agora uma atribuição das mais difíceis, que é a de apresentar o currículo do professor Eros Grau. Na época que eu estava em Brasília, quando eu presidia a Associação de Juízes Federais, o professor Eros foi sabatinado no Senado para assumir o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. E eu compareci a essa solenidade, assisti a esse evento, e os currículos eram distribuídos entre os senadores para poderem analisar, saber quem era o candidato que estava indicado. E eu não estou de brincadeira quando eu digo que aquele encadernamento que fizeram, aquela encadernação que fizeram do currículo do Dr. Eros, era maior que um vadimeco, era um negócio gigantesco. Então é impossível para mim fazer um resumo que não seja terrivelmente, que não tenha grandes omissões. O professor Eros foi titular da Faculdade de Direito da USP, foi meu professor na graduação, na pós-graduação. Essa parte está no meu currículo, não no dele. Né? Ele foi professor visitante da Universidade de Paris I, Panthéon-Sorbonne, Universidade de Montpellier, e de mais 2 outras universidades na França. Doutor em Direito e docente pela USP. Doutor honoris causa por 3 universidades francesas, 1 argentina e 2 brasileiras. Membro da Academia Paulista de Letras, oficial da Legião de Honra e da Ordem Nacional do Mérito, otorgada pelo presidente da República Francesa. Foi ministro do Tribunal Superior Eleitoral e do Supremo Tribunal Federal. É autor de inúmeras obras no Brasil, que seria impossível elencar aqui,
destaca-se aqui licitação, contrato administrativo, a ordem da Constituição de 88, clássico, a melhor obra, desde sempre, sobre esse tema, está na 17ª edição, e contando, e a obra Porque Tenho Medo dos Juízes, também com edição recentíssima, e que, já pelo seu título, já é instigante, vai nos provocar muitas reflexões aqui. Também tem livros da literatura, de crônicas, ensaios e poesia. Nós, professor Eros, estamos muito honrados de tê-lo aqui conosco. Para nós é uma grande satisfação ouvi-lo e sabemos que vai ser um evento muito, muito proveitoso. Temos mais de 100 pessoas acompanhando no YouTube e aumentando. Tá? Professor, muito agradecido por ter aceito o convite. A palavra está para o senhor. Eu estou muito emocionado. Quero começar agradecendo ao Paulo Sérgio, meu velho amigo, e aos que estão aí, a todos eles, Márcio Ferro Catapani, Dr. Bruno Takahashi, Dr. Caio, essas moças que têm sido extremamente generosas e pacientes comigo, a Sandra, a Elaine, a Norma, sobretudo a Tamires. Agradecer muito. É com grande alegria que eu vos falo. Alguém disse que era uma honra eu estar aí. Não é, não. Vocês é que me dão uma grande honra em me ouvir. Eu vou, se me permitirem, usar a minha cola de exposição que eu preparei, mas vou tentar resumir tudo isso para chegar àquela minha tentativa de afirmação, de explicitação de por que eu tenho medo dos juízes. Eu estou aparecendo aí? Eu estou aparecendo aí? Está sim, professor. Perfeitamente. Nós estamos ouvindo perfeitamente também. Muito bem. O meu ponto de partida é uma observação de um sujeito, um alemão, Bernd Ritters, que fez uma observação primorosa, que ele diz que hoje o Estado de Direito fundado na divisão dos poderes se transformou num Richterstaat, quer dizer, num Estado de juízes. E eu, a partir daí, perguntaria se um Estado, uma democracia, pode existir sem que os juízes sejam servos da lei? Vejam bem, meus amigos, não resta a menor dúvida de que a independência judicial é uma coisa primorosa, monumental. Mas a independência judicial é vinculada à obediência dos juízes à Constituição e à lei. De todos os juízes. Juiz de primeira instância, até aqueles que lá estão nos tribunais superiores e em Brasília. E para tentar explicitar o que eu quero expor a vocês, eu me permito começar por uma distinção fundamental, mas fundamental, que é a distinção entre texto e norma jurídica. Quem produz a norma jurídica? A norma jurídica é produzida pelos juízes. Por quê, meus amigos? Porque texto legislativo e norma são coisas diferentes, que não se identificam. A norma é um produto da interpretação do direito. Isso me parece fundamental. E eu começaria a me perguntar o que é interpretar. Quer dizer, interpretar
é praticar uma atividade que analisa a relação entre duas expressões. A primeira, que porta uma significação e que é o objeto da interpretação, o texto. E a segunda, designada a interpretação, que cumpre em relação à primeira função de interpretar. Por isso, um ponto fundamental que precisa ser ensinado a todos os que trabalham com o direito, juízes, advogados, promotores, é que não se interpreta a norma. A norma é o resultado da interpretação. Imagino que todos estejam de acordo comigo até esse ponto. E para compreender isso, o que é a interpretação, eu faria uma tentativa de explicitar isso, uma diferença entre as chamadas artes autográficas e as artes alográficas. O texto, o preceito, o enunciado normativo, ele é alográfico, quer dizer, ele não se completa no sentido nele impresso pelo legislador. A sua completude somente é realizada quando o sentido pelo texto expressado é produzido como uma nova forma de expressão pelo intérprete. Só que, e isso é fundamental, eu repito, o sentido expressado pelo texto já é algo distinto do texto, é a norma jurídica. Por isso, meus amigos, o texto normativo, visando a solução de conflitos, quer dizer, de litígios, reclama um intérprete, um primeiro intérprete que compreenda e reproduza, não para que o segundo intérprete possa compreender, mas a fim de que um determinado conflito, a fim de uma determinada oposição de interesses, seja decidida. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que me parece fundamental, diz com a interpretação jurídica. O que é a interpretação jurídica? A interpretação jurídica é diferente de outras interpretações, porque ela não é meramente compreender para conhecer, ela é mais do que isso. A interpretação jurídica é uma atividade voltada à obtenção de uma decisão para problemas práticos. É o que eu fiz durante muito tempo e vocês fazem hoje. Portanto, é preciso compreender também uma outra distinção, que é a distinção entre interpretação e aplicação do direito. Atividades que não se realizam autonomamente, quer dizer, o que faz o intérprete? O intérprete discerne o sentido do texto a partir e em virtude de um determinado caso. Em síntese, a interpretação do direito consiste em tornar concreta a lei em cada caso. Isso é, na sua aplicação. E apenas nessa medida, isso é fundamental, que interpretação e aplicação se superpõem. A interpretação do direito, meus amigos, opera a mediação entre o caráter geral do texto normativo e sua aplicação particular. Isto é, a interpretação é uma atividade que opera a inserção do texto na vida. É um processo intelectivo através do qual, partindo de fórmulas linguísticas contidas nos textos, nos enunciados, nos preceitos, nas exposições, nós alcançamos um determinado conteúdo normativo.
perdoe-me, eu estou a insistir nisso, mas eu diria que a interpretação é meio de expressão dos conteúdos normativos das disposições. Percebe? Meio através do qual o intérprete descobre, desvenda as normas contidas nas disposições. Eu tenho usado sempre um exemplo, e às vezes quem já me ouviu falar em uma vez anterior começa a rir, porque é sempre o mesmo exemplo. O exemplo de um bombom que eu conheci quando era menino, mas que até hoje anda por aí, o bombom Sonho de Valsa. Vocês sabem o que é, né? O que é isso? Ora, o intérprete, ele desvencilha, ele tira a norma do seu invólucro, que é o texto. Vai lá dentro e abre o bombom, tira aquele papel vermelho, aquele papel... agora me fugiu aquele papel que tem debaixo do papel vermelho, que não é meramente um papel, e ele tira de lá a norma. Ele, intérprete autêntico, ele tira a norma de dentro do texto. A interpretação, portanto, meus amigos, é que confere concreção ao direito. Eu diria, tentando resumir, que a interpretação é uma atividade que se presta a transformar disposições, textos, em normas jurídicas. Por isso, é também evidente que as normas resultam da interpretação, que o ordenamento jurídico é um conjunto de interpretações, quer dizer, um conjunto de normas. Mas ele é ainda apenas texto. E que o conjunto das disposições, dos enunciados, dos textos, é apenas ordenamento em potência. Quer dizer, um conjunto de possibilidades de interpretações. Um conjunto de normas potenciais. O significado da norma é produzido pelo intérprete autêntico. Não por qualquer intérprete, como eu hoje sou. Mas eu já fui intérprete autêntico. E vocês hoje são intérpretes autênticos. Mas isso tudo que eu disse não significa que vocês, intérpretes autênticos, criem a norma. Não, vocês não criam. Vocês simplesmente retiram do texto, expressando a norma. O produto da interpretação é a norma. Mas, embora ela seja distinta do texto, ela preexiste. Percebe? Ela preexiste potencialmente ainda, no invólucro do enunciado, no invólucro do texto. O que eu pretendo dizer, portanto, pretendendo sintetizar, é que a norma encontra-se em estado de potência involucrada no enunciado, no texto, na disposição. O intérprete autêntico simplesmente a desnuda. Eu gosto muito de usar exemplos, mas o que existe com as normas que extraímos no texto é mais ou menos o que ocorreria se nós tivéssemos agora diante de nós 3 blocos de mármore e chamássemos 3 escultores e disséssemos para eles: olha, vocês não vão fazer as esculturas que vocês querem. Vocês vão tirar de dentro desses blocos de mármore a norma. Não, desculpa, eu não quero dizer isso. No meu exemplo, eu não vou pedir para eles tirarem a norma. Vocês vão tirar de dentro do bloco de mármore, todos os blocos de mármore, a Vênus de Milo.
Então, o que acontece é que colocamos esses 3 blocos de mármore aqui na nossa frente, e os 3 escultores, 3 juízes, não, me desculpe, eu estou me enganando de propósito. Não são os 3 juízes, são os 3 escultores, eles produzem. E esse produzem que eu estou dizendo agora é com aspas, tá? Eles produzem 3 Vênus de Milo. Eles não gozaram de liberdade para esculpir o que eles tinham vontade de esculpir. Por quê? Porque o princípio da existência dessas 3 Vênus de Milo já estão lá dentro. Uma delas é diferente da outra. Tem o nariz mais arrebitado, um sorriso um pouquinho diferente da terceira, mas são 3 normas. Não, desculpe, são 3 Vênus de Milo. E se nós estivermos diante de escultores experimentados, eles dirão que, em verdade, eles não criaram a Vênus de Milo, a sua Vênus de Milo. Por quê? Porque cada uma dessas Vênus de Milo já se encontrava em cada um dos blocos de mármore. E o que eles simplesmente fizeram foi desbastar o mármore para que ela brotasse. Elas são um pouquinho diferentes uma da outra, mas elas são 3 Vênus de Milo. O que me permite dizer, meus amigos, que o mesmo texto normativo permite que, assim como diferentes escultores produzem distintas Vênus de Milo, diferentes intérpretes produzem, a partir do mesmo texto, enunciado ou preceito, distintas normas jurídicas. Eu vou parafrasear um amigo porque na minha idade eu consigo vencer o tempo e ter amigos que na verdade não eram amigos, mas que de repente se tornam meus amigos. Parafraseando o meu amigo João, que vocês chamam de Hans Kelsen, eu diria que dizer que uma dessas Vênus de Milo é fundada na obra grega não significa, senão, que ela se contém dentro da moldura ou quadro que a obra grega representa, percebe? Não significa que ela é a Vênus de Milo, mas apenas que ela é uma das Vênus de Milo que podem ser produzidas dentro e a partir da moldura da obra grega. Isso explica o que se dá maravilhosamente na concretização do direito. Por quê? Porque nós alcançamos, e vocês sabem disso melhor do que eu, nós alcançamos, partindo do mesmo texto, diferentes normas jurídicas. Não é verdade? Acenem a cabeça assim, porque você é a única figura que eu estou vendo, não sei se estão me vendo aí, mas eu só estou lhe vendo. Por quê? Por que nós alcançamos, a partir do mesmo texto, diferentes normas? Porque o texto não contém imediatamente a norma. Quer dizer, a norma é construída pelo intérprete no decorrer do processo de concretização do direito. Quer dizer, o preceito jurídico é uma matéria jurídica, mas é uma matéria jurídica que precisa ser trabalhada. Nós caminhamos do texto da norma até a norma. Esse é o primeiro passo. Depois, e esse é o segundo passo, nós caminhamos da norma jurídica até a norma de decisão, que é aquela que deve ser aplicada à solução de um determinado caso. Por isso que
Só então se dá a concretização da norma. Só que aí, meus amigos, é preciso compreender que a concretização envolve não apenas a interpretação do texto, mas envolve também a compreensão da realidade a que respeita o texto. Por isso, e vocês sabem disso melhor do que eu, a norma é produzida, a norma jurídica é produzida no curso do processo de concretização, não a partir exclusivamente dos elementos do texto, mas também dos dados da realidade no momento da sua aplicação. Por isso, eu posso afirmar tranquilamente que a norma, primeiro, a norma é determinada histórica e socialmente. O texto não, o texto é sempre o mesmo. Por exemplo, a Constituição norte-americana está lá, desde 200 anos atrás. O texto normativo é uma fração da norma, mas não é ainda a norma. Quer dizer, o texto é abstrato e geral, ele não tem referência a motivos e ao contexto da realidade. O que constitui o sentido da norma jurídica é a realidade. Portanto, esse sentido da norma não pode ser perseguido apartado da realidade histórico-social. Eu vou dar um exemplo logo mais que vai tornar isso terrivelmente evidente. Ou seja, a norma é expressão do texto e da realidade, de modo tal que na norma estão presentes inúmeros elementos do mundo da vida. Vale dizer, o ordenamento jurídico é conformado pela realidade. O nosso ordenamento jurídico hoje é um que não era há 10 anos atrás, porque a realidade o conforma. O meu amigo João, que vocês chamam de Hans Kelsey, o amigo João ele usa uma metáfora, e ele diz, dessa metáfora, a moldura da norma, eu diria, a moldura da norma é diferentemente, não apenas. Ela é moldura do texto, mas não apenas dele. Ela é a moldura do texto e moldura da realidade. A produção prática do direito, que é a produção da norma, a partir da qual virá a norma de decisão, depois, ela reclama não apenas a interpretação do texto, mas também a interpretação da realidade. Isso qualquer intérprete pode fazer, mas para no momento em que nós falamos de uma outra coisa, que não é mais a norma jurídica, é a norma de decisão. E apenas o intérprete autêntico pode produzir a norma de decisão. Quer dizer, a interpretação cognoscitiva do direito a aplicar combina-se quando é um membro do Poder Judiciário, quando é um juiz que a interpreta, que pratica a interpretação cognoscitiva, digamos assim, quando ele pratica o direito que só ele tem de efetuar uma escolha entre as possibilidades reveladas a partir da chamada interpretação cognoscitiva. Então, o que eu quero dizer? Eu quero dizer que o que caracteriza a chamada interpretação autêntica é um ato de vontade do membro do Poder Judiciário que a pratica.
E apenas na medida em que ele a pratica e produz normas de decisão, ele efetivamente cria o direito. A tarefa do legislador se esgota na produção do texto. O intérprete produz a norma. E isto nos leva a uma distinção fundamental que muitas vezes os nossos professores, juízes, advogados não compreendem. É a distinção entre a dimensão legislativa e a dimensão normativa do fenômeno jurídico. A norma, meus amigos, é o resultado da interpretação. Por isso que eu quero me retornar ao caráter alográfico e não autográfico da interpretação do direito. E eu vou tentar sintetizar afirmando simplesmente o seguinte: as normas resultam da interpretação, o ordenamento é um conjunto de interpretações, quer dizer, um conjunto de normas, mas um conjunto das disposições nos enunciados é apenas ordenamento em potência. Um conjunto de possibilidades de interpretações. Sintetizando ainda mais, a interpretação do direito é uma atividade que opera a mediação entre o caráter geral do texto normativo e sua aplicação particular. Ela opera a inserção na vida daquilo que está escrito nos textos. Sumiram aí na minha frente agora. Estão me ouvindo? Professor, ouvimos alto e claro e temos mais ou menos 210 pessoas acompanhando pelo YouTube. Muito bem. Então é isso. O que é a interpretação? É uma atividade que opera a mediação entre o caráter geral do texto e a sua aplicação particular, a sua inserção na vida. Muito bem. Agora, um outro aspecto que eu gostaria de mencionar, e que é fundamental, é que a interpretação é uma prudência. É a frônesis aristotélica. Percebem? É um saber prático. O velho Aristóteles explicita isso de um modo maravilhoso. Ele diz que é a frônesis, a prudência. E o que é a prudência? A prudência é a razão intuitiva que não discerne o exato, porém o correto. E isso, meus amigos, é fundamental. Nós não produzimos, enquanto magistrados, ciência. Não existe jurisciência, o que existe é jurisprudência. O juiz não pode. Ele não pode, ele não tem poder. Ele tem dever. O juiz deve, em cada caso, fazer o que deve fazer, não o que os outros esperam que ele faça. E aí é preciso compreender que saber-se o que se deve fazer é uma virtude no sentido aristotélico. Quando nós produzimos jurisprudência, nós estamos fazendo exatamente isso, nós juízes. Eu agora volto ao passado e me sinto, de repente, juiz, novamente falando com vocês. O meu amigo, também meu amigo, Aristóteles, porque eu venço o tempo tranquilamente, meu amigo Aristóteles, num livro maravilhoso, que eu acho que todos vocês deviam ter entre as mãos, que é a Ética Nicômano, ele define o homem prudente.
Ele diz que o homem prudente é aquele capaz, aspas, de deliberar corretamente sobre o que é bom e conveniente, não sobre um aspecto particular, porém de um modo geral. Por isso, a prudência é uma virtude, é uma disposição, uma capacidade acompanhada de razão, capaz de agir na esfera do que é bom ou mal para o ser humano. Ou, dizendo de outro modo, capaz de agir na esfera dos bens humanos. A prudência, meus amigos, é razão intuitiva, que não discerne o exato, porém o correto. Ela não é saber puro, separado do ser. E o direito é uma prudência que explica o que aqueles 3 escultores fizeram é basicamente o que juízes podem fazer, sem fugir ao texto da lei e da realidade. Ele examina a realidade, os fatos, e ele, para ser um juiz prudente, ele decidirá de acordo com o que, perante cada caso que tem de julgar, entende em sua consciência que pode fazer. Portanto, eu acho que isso é fundamental. Eu quero insistir nisso. A decisão jurídica correta a ser tomada em cada caso deve ser aquela que o juiz entende em sua consciência que deve e não que pode tomar. Sabe, eu começo a fazer uma exposição, copiando um pouco da minha cola aqui. Eu não sei se eu coloquei isso lá na frente, mas se eu coloquei, eu vou antecipar. Eu fui ministro do Supremo. Eu fui relator do caso em que se discutia a lei da anistia e o alcance da lei da anistia. E como eu tive um passado lá, que quando eu era jovem, tive envolvido na política, para o lado esquerdo, não é? Tanto é que fui hospedado em prisões, etc. E a lei da anistia, o que se estava a discutir no processo que havia no Supremo, é se a anistia era só para os políticos ou era para os políticos e para os militares. E eu fui o relator. Eu gostaria imensamente de dizer que era só para os políticos, mas não era. Então eu tinha que tomar a decisão que eu devia tomar. A lei da anistia era ampla, geral e restrita. Percebem? E por conta disso, eu perdi amigos. Eu perdi amigos, mas eu ganhei a tranquilidade da prudência, não é? É lógico que é grave, porque cada caso comporta sempre mais de uma decisão correta e nenhuma exata. Então, me perdoem essa minha expansão, mas isso é fundamental. Eu não tenho a menor dúvida. Eu lembro aqui o episódio do Sartre, não é? Estou vendo aqui se eu já não usei isso mais para frente. O Jean-Paul Sartre e escreve um texto maravilhoso em que ele fala do garçom do café e que, de repente, o garçom do café está servindo lá no café onde ele trabalha, não sei que é inimigo dele. Mas o que ele tem que fazer? Ele tem que servir esse frequentador do café e servir civilmente, corretamente. Mesmo que ele tenha vontade de
quando o encontrar fora do café, dá um murro nele, etc. Isso, os juízes são servos da lei. E isso é fundamental. Eu quero passar para um outro ponto, que é de certo modo, uma sequência disso, que é a da distinção entre justiça e direito. Meus amigos, os juízes não fazem justiça. Os juízes aplicam o direito. Há muitas éticas, muitas justiças, mas o que vincula os juízes é o direito moderno, do direito moderno, a objetividade das leis. A superação do arbítrio de quem decidia subjetivamente. Existe um exemplo maravilhoso de um sujeito, agora não me lembro o nome dele, de um alemão, em que ele usa um exemplo dos 2 ladrões que estavam sendo julgados pelo rei. Eles tinham cometido delitos distintos, mas eram delitos mais ou menos idênticos. E o rei se fazia julgamentos uma vez por mês, sei lá. E o primeiro julgamento, o sujeito era um sujeito empedernido, papapá, e o rei condenou, deu-lhe uma condenação vigorosa. E depois veio um outro sujeito que cometeu o mesmo tipo de delito e era um homem extremamente risonho, interessante, começou a contar histórias e o rei riu e o absolveu. Não dá mais para fazer isso. Porque hoje nós, juízes, praticamos a ética da legalidade. Quer dizer, os juízes interpretam, aplicam o direito moderno, a Constituição e as leis. Os juízes não fazem justiça. Isso é fundamental. No tempo em que eu estive lá no Supremo, naquela época a gente se falava com o pessoal do gabinete por agora é mais moderno isso que nós estamos falando, mas era mais ou menos isso, só que não tinha imagem. E eu a partir da presunção da não culpabilidade e da prisão cautelar como antecipação da pena, concedi lá um habeas corpus, lá no Supremo. Então eu perguntei para o meu assessor principal, que era o Vinícius, perguntei o que você achou. E ele disse assim, muito bom, pena que tenha sido para esse cara. E eu respondi para ele, é uma pena que você nunca vai poder ser juiz, porque realmente os juízes decidem não subjetivamente. Aqueles de quem eu não tenho medo, né? Eu estou falando desses. Eles decidem não subjetivamente, de acordo com o seu senso de justiça, mas aplicando a Constituição e as leis. Volto a dizer que isso não significa que cada decisão seja matematicamente previsível. Por quê? Porque a lei é abstrata em geral e precisa ser interpretada e aplicada a cada caso. Eu me lembro de um jovem que escreveu sobre a liberdade de imprensa e ele disse, num belo texto, a lei é universal. O caso que deve ser decidido através da lei é individual. Para submeter o individual ao universal, é necessário um julgamento. O julgamento é problemático. O juiz também faz parte da lei. Se as leis fossem aplicadas por si mesmas, os tribunais seriam supérfluos.
Imagino que vocês adoraram isso. Talvez não adorem tanto quando eu disser que quem disse isso foi o jovem Karl Marx. O jovem Karl Marx. Mas é exatamente isso. E como é que os juízes fazem isso? Não praticando ciência, mas exercendo aquela atividade da qual ele é incumbido. A prudência. É isso o que os juízes fazem, a frônesis. E vou seguir adiante e vou fazer uma... Estou vendo o nosso tempo, não estou gastando tempo demais? Não, professor. Podemos prosseguir. Posso prosseguir? Por favor. Então, eu vou me indagar novamente. Como é a interpretação do direito? É só a transformação de textos em normas? Não. É mais complexo. Porque eu quero retornar ao que eu já disse antes. O intérprete compreende os textos e a realidade. Por isso, o direito é um dinamismo contemporâneo à realidade. Os juízes, eles não apenas leem e compreendem os textos, mas eles também devem compreender a realidade. Vocês sabem que o nosso Código Penal de 1940 está aí até hoje, em alguns preceitos, e tem atentado público ao pudor, que, na verdade, é atentado ao pudor público, mas foi escrito dessa maneira. É de 1940. Imaginem uma mulher que, em 1943, quando eu tinha 3 anos, que fosse à praia ou à piscina de maiô de 2 peças cavado. Não tenho a menor dúvida. Não tenho a menor dúvida. Ela seria processada por atentado público ao pudor. Agora, meus amigos, imaginem hoje uma mulher que vai à praia ou à piscina, em 2021, né? Que vai à praia ou à piscina de topless. O preceito do Código Penal é exatamente o mesmo. Essa mulher que vá hoje, não a mesma mulher, naturalmente, porque seria uma coisa desastrosa, evidentemente, não. Mas uma mulher que vá hoje à praia ou à piscina, ela não vai ser incomodada. O texto é o mesmo, mas a realidade, no quadro da qual o texto se transforma em norma, é outra. Quer dizer, o que os intérpretes do direito fazem? Os intérpretes, eles atualizam o direito inserindo-o na realidade, mas sempre vinculados pela sua objetividade, não a minha ou a sua justiça, porém o direito. Isso é fundamental, vocês precisam fazer essa distinção entre lex e jus. Lex é o direito, jus é outra coisa. Eu quero tentar fazer uma síntese do que disse até aqui, antes de dar um outro passo, dizendo, por que o juiz é necessário? O juiz é necessário porque cada caso é um caso. Mas o juiz vai decidir cada caso sem se afastar do direito positivo. De modo que também, tentando sintetizar tudo, eu poderei dizer que interpretar o direito é caminhar de um ponto ao outro, do universal ao singular, através do particular, conferindo a carga de contingencialidade que faltava para tornar plenamente contingencial o singular. Eu tenho medo dos juízes. E, em especial, meus amigos, dos juízes dos tribunais.
e, mais ainda, dos juízes de um tribunal durante alguns anos, aquele tribunal lá, no qual, durante alguns anos, um homônimo meu exerceu o ministério. Por quê? Porque, com grande frequência, todos os juízes, e também os do Supremo Tribunal Federal, substituem o controle da constitucionalidade por uma outra espécie de controle, tal controle de proporcionalidade ou razoabilidade das leis. Isso tem sido praticado com grande frequência. Vocês sabem disso. O Supremo, os juízes e a segurança jurídica devem estar amarrados pela positividade do direito. Eu diria que, enquanto a jurisprudência do Supremo estiver fundada na ponderação entre princípios, quer dizer, na formulação de juízos, arbitrária formulação de juízos de valor, a segurança jurídica estará sendo despedaçada. Se vocês... eu não devia ficar fazendo agora referência a voto meu, mas eu me expressei bem expressivamente sobre isso num voto que eu dei na DPF 101. Se alguém tiver curiosidade, pode buscar isso. Eu estou chegando quase ao fim dessa minha exposição. Meus amigos, a incerteza da ponderação entre os princípios é uma coisa horrorosa, é terrível. Tem uma HC 82.424 do Rio Grande do Sul, é sobre um livro antissemita, em que está demonstrado, se vocês forem ler os votos, graças a Deus, naquela época eu não estava no Supremo, vocês vão ver que lástima que é a ponderação entre princípios, porque ela compromete a segurança jurídica. Eu não vou fazer uso, não direi quais foram os ministros, mas 2 ministros, nesse caso, repito, HC 89.424, fizeram uso da regra da proporcionalidade para analisar a colisão entre liberdade de expressão e dignidade do povo judeu. E as decisões são formidáveis. O primeiro-ministro disse que a restrição à liberdade de expressão provocada pela condenação à publicação de um livro antissemita não é uma medida adequada, necessária e razoável, logo não constitui uma restrição possível permitida pela Constituição. Aí o segundo ministro disse: a restrição à liberdade de expressão causada pela necessidade de se coibir a intolerância racial e de se preservar a dignidade humana é restrição adequada, necessária e proporcional, logo permitida pela Constituição. Se perceberam que, diante disso, qualquer juiz pode decidir como bem entender? Se ele não compreender que a proporcionalidade e razoabilidade só pode ser aplicada no momento da definição da pena ou da decisão, e não da interpretação dos textos e da realidade. Por isso, eu estou aqui hoje, atendendo a esse convite de vocês, que me deixou imensamente feliz, para fazer a defesa do positivismo.
E eu tenho medo dos juízes porque, inúmeras vezes, os juízes se afastam do positivismo. Meus amigos, apenas na afirmação da legalidade do direito positivo, a sociedade encontrará segurança e os humildes encontrarão proteção e garantia de seus direitos de defesa. Eu vou contar uma história. Que eu já mencionei antes. Acho que mencionei. Não mencionei. Vocês estão vendo que ficar velho é um negócio complicado, né? Eu estava aqui, onde eu estou hoje, em Tiradentes, há muito tempo, na época em que eu era magistrado lá no Supremo. E estava aqui, tinha um homem simples conversando comigo, um homem que não tinha estudado, só tinha feito a alfabetização, e ele disse assim: que é esse negócio aí de ficha limpa, hein, doutor? Eu observei para ele que é complicado, tem um negócio da presunção da inocência, há uma inversão, a regra da presunção está fincada nas raízes do direito brasileiro. E disse, mas olha, talvez a opinião pública, a opinião dos que elegem os ficha suja, não corresponda à opinião publicada, quer dizer, dos que ficam fazendo pressão. Aí, antes, meus amigos, isso é verdade. Antes que eu terminasse de falar, esse homem humilde, sem formação estudantil, ele falou, pois é, doutor, eles não decidiram na Constituição, né? Eles fizeram que nem Pilatos. É uma pena que eu não esteja vendo vocês, mas eu gostaria, mas suponho que tem alguém sorrindo um pouco diante disso que eu disse, e que, de certa forma, evidencia que os humildes, os simples, às vezes, são muito mais capazes de compreender a realidade do que os doutores. Eu vou retornar a uma indagação, antes de terminar, vou terminar já, não se preocupem, há uma indagação e conclusão de um alemão, Bernd Rittos, que é de todo aplicável aos nossos tribunais e juízes. Ele diz, pode um Estado, pode uma democracia existir sem que os juízes sejam servos da lei? E depois ele diz, é uma lástima, mas o Estado de Direito, fundado na separação dos poderes, transformou-se em um Estado de juízo, Rechtsstaat. Além disso, um amigo meu, que é meu amigo de coração, embora nunca tenha estado fisicamente com ele, chamado Franz Neumann, grande alemão, um cara que tem uma história muito bonita e a quem eu dediquei esse meu livro, porque tenho medo dos juízes, tem uma dedicatória aqui no livro que diz A Memória de Franz Neumann. Se fôssemos da mesma geração, certamente seríamos amigos. Ele diz uma coisa monumental, aspas, um sistema legal que construa os elementos básicos de suas normas a partir dos chamados princípios gerais ou padrões jurídicos de conduta não é senão um escudo que oculta medidas individuais.
Mais ainda, meus amigos, eu quero afirmar que razoabilidade e proporcionalidade são pautas de aplicação do direito, de que o juiz só se pode valer exclusivamente, unicamente no momento da norma de decisão. Vou me permitir transcrever um pequeno trecho de um voto que eu proferi no Supremo na DPF 153. Pequeno, pode ficar tranquilos. Eu digo, estamos, todavia, em perigo quando alguém se arroga o direito de tomar o que pertence à dignidade da pessoa humana como o seu valor. Valor de quem se arroga tanto. É que, então, o valor do humano assume forma na substância e medida de quem o afirme e o pretende impor na qualidade e quantidade em que o mesure. Então, o valor da dignidade humana já não será mais valor do humano, de todos quantos pertencem à humanidade, porém de quem o proclame conforme o seu critério particular. Estamos, então, em perigo, submissos à tirania dos valores. Quando um determinado valor apodera-se de uma pessoa, tende a erigir-se em tirano único de todo o ethos humano, ao custo de outros valores, inclusive dos que não lhe sejam, do ponto de vista material, diametralmente opostos. Por isso, e eu estou terminando, perdoe-me, eu tenho medo dos juízes e tribunais que praticam esse inusitado da proporcionalidade e razoabilidade das leis, negando a todos nós incerteza e insegurança jurídica. O que tínhamos, o que nos assistia, o direito moderno, objetividade da lei, algumas vezes hoje, o Poder Judiciário coloca em risco. Embora eu afirme e sustente, estou terminando, embora eu afirme e sustente veementemente a positividade do direito, direito e não justiça, lex e não ius, apesar de muitas vezes, glosando Roberto Carlos, lembrar que juízes sem preconceitos, sem saberem o que é direito, fazem suas próprias leis, perdoe-me. Apesar disso, uma sábia afirmação de Kelsen ressoa em meus ouvidos. A justiça absoluta é um ideal irracional. A justiça absoluta só pode emanar de uma autoridade transcendente. Kelsen disse isso. Kelsen só pode emanar de uma autoridade transcendente. Só pode emanar de Deus. Temos de nos contentar na Terra com alguma justiça simplesmente relativa, que pode ser vislumbrada em cada ordem jurídica e na situação de paz e segurança, por essa mais ou menos assegurada. Por isso, meus amigos, agradecendo demais a convocação que vocês me fizeram, eu quero lembrar que o que me dá paz aos quase 81 anos, por favor, digam que não parece. Perdão. O que me dá paz hoje é ler na Bíblia o profeta Isaías. Velho Testamento, 32,15:17. O que disse o profeta Isaías? Aspas. O direito habitará no deserto e a justiça morará no vergel. O fruto da justiça será a paz. E a obra da justiça consistirá na tranquilidade e na segurança para sempre.
desde Tiradentes, deixando um abraço afetuoso em todos vocês. Eu me permito lembrar Paulo Mendes Campos, que nasceu aqui do lado, em São João del Rei. Paulo Mendes Campos disse, e é exatamente o que eu queria dizer: se multipliquei a minha dor, também multipliquei minha esperança. Muito grato. Professor, sensacional. Muito sensacional, professor. Uma alegria muito grande podemos ouvir os seus ensinamentos. E se nos permite algumas pequenas perguntas que nosso público está encaminhando, e eu iniciaria por uma indagação que o nosso colega Bruno Takahashi, que é o coordenador da Central de Conciliação, gostaria de fazer ao senhor. Por favor, Com Bruno. grande prazer. Boa tarde, professor Eros. Foi uma grande satisfação ouvi-lo. Novamente agradeço pela disponibilidade do senhor em nos passar tantas lições importantes. Eu vou, como sempre, agradecendo a oportunidade de falar com o senhor, puxar para o nosso lado, que é a conciliação, né? O senhor fala que cabe ao juiz, como intérprete autêntico, criar norma de decisão, sendo que os demais operadores, da falta de nome menor, como o senhor mesmo admite, faça essa interpretação autêntica. Será que na conciliação, em que as próprias partes podem decidir o que acham o melhor no caso concreto, as partes não estão compartilhando com o juiz e com o conciliador essa criação da norma de decisão também? Ou não? Eu acho que em qualquer circunstância, o que os advogados e as partes alegam vão informar a definição da norma de decisão. Mas quem produz a norma de decisão é o juiz. Se não fosse só para provocar, isso... professor. Só para provocar. E na conciliação que o juiz não decide? O juiz ele vai considerar o que as partes resolveram, né? Por exemplo, num caso simples de briga entre vizinhos, os vizinhos se acertaram na frente, chegaram a algum acordo por intermédio da atuação do conciliador. O juiz simplesmente homologou esse acordo que as partes chegaram num processo judicial. Quem criou a norma de decisão nesse caso? Não há norma de decisão aí. Quem tomou a decisão aí foram as partes. Ainda que baseada numa interpretação da norma jurídica, certo? Me perdoe, um minutinho, posso interromper. Tem um cara me ligando de Portugal. Eu vou só dizer para ele que eu estou em reunião. Posso? Fique à vontade. Posso? Claro. Não, já desliguei, pronto. Mas diga. Não, era só isso, professor, era só uma indagação, porque a teoria do senhor é muito boa e muito inquietante para quem lê e para quem ouve, por isso que eu fiquei só com essa curiosidade, na verdade, e estou plenamente de acordo com as ponderações que o senhor faz sobre a necessidade da gente refletir sobre o nosso fazer jurisdicional. Muito obrigado. O Caio também quer perguntar, né, Caio? Eu gostaria, sim. Eu tenho duas perguntas. Se o senhor me permite, eu já vou fazer as duas. Aí o senhor pode escolher alguma delas. Também não quiser responder nenhuma, não tem problema. Mas aí, diferentemente do Bruno, eu fico para um lado mais, talvez, filosófico, que são as seguintes. O senhor falou, o senhor fez uma defesa ao positivismo, muito interessante. Eu compartilho muito disso que o senhor disse. É uma sensação que eu também tenho. Mas nós percebemos que a posição da maior parte dos colegas é muito diferente, né? Existe, assim, a ideia de que o juiz ele deve fazer a justiça tal como ele a entende. E a norma, muitas vezes, fica em segundo plano. E esse fenômeno tem sido chamado de ativismo judicial, né? E aí, a minha indagação seria, por quê? De onde vem esse ativismo? Uma hipótese aqui no Brasil seria, assim, a abrangência temática da nossa Constituição Federal. Uma hipótese para o Brasil, porque a nossa Constituição ela é tão ampla, que tudo vira constitucional, e a Constituição, ao mesmo tempo, tão vaga, né, que é como se forçasse os juízes a tomarem o lugar dos legisladores, né?
Mas aí eu reflito que não poderia ser só isso, porque esse fenômeno não é exclusivamente brasileiro. É um fenômeno que ocorre em vários outros países, inclusive em países que não têm essa densidade normativa da Constituição, por exemplo, nos Estados Unidos. E a outra pergunta que eu faria, um pouco pegando esse gancho que o senhor deixou ao final, falando um pouco da transcendência, é que se a realidade, como o senhor disse, né, é uma parte da norma, ela necessariamente ela ingressa no processo de descoberta da norma. Existe então um espaço para o direito natural? Como que o senhor vê isso? O senhor também é um defensor do direito natural, ou essa realidade a que o senhor se refere ela é puramente histórica? Se você me permitir, estão me ouvindo? Então, se você me permitir, a sua primeira pergunta, me perdoe, entrou um cara aí lá de Lisboa e depois vou pedir para você refazer. Agora, quanto à segunda pergunta, talvez vocês não gostem do que eu vou dizer. O que é o juiz? O juiz é um servo da lei. Lei é o direito positivo. O direito natural não conta, que vai para o espaço. O que eu sou enquanto juiz? Eu sou um servidor do direito positivo. Eu me referi àquele caso, não é? Aquele caso da chamada lei da anistia, não foi isso? Eu referi isso, não referi? Quer dizer, eu estava lá para tomar uma decisão de acordo com a Constituição e as leis. É isso que o juiz tem que fazer. Se eu pudesse, eu arrebentava aqueles caras todos que eu disse na decisão que eu tomei, e eu fui acompanhado pela imensa maioria do Supremo, que a anistia era ampla, geral e restrita. Então, eu sou um servo da lei. O direito natural não... Em último caso, mas tem que ser último. Se tiver uma coisa que não foi considerada no direito positivo, eu até posso ir buscar. Tem uma coisa maravilhosa, mas uma coisa maravilhosa que eu tenho cá entre os meus livros, que são diálogos de um sujeito que não é totalmente meu amigo, mas é meu amigo também, um tal de Rodolfo Forniering, tá? E que é uma série de correspondência dele com amigos. Em alguns momentos ele se excede um pouco do que ele diz, porque ele conta das malandragens dele, papapá. Então é isso, quer dizer, eu sou um servo da lei. Agora, qual era a primeira pergunta? Desculpe que eu entrei aqui rápido para avisar o meu amigo que eu estava... Você refaz, não? Claro, professor. A primeira pergunta era a seguinte. Esse fenômeno que o senhor mencionou a respeito do juiz exercer mais o poder do que a prudência, né? Então, ele se colocar como legislador e não como descobridor da norma, né? É um fenômeno que tem sido chamado de ativismo judicial, né? E é algo que nós vemos como algo que se tornou comum, né? E no Brasil, uma possível explicação para isso talvez fosse a abrangência da nossa Constituição, a abrangência temática da nossa Constituição, que abarca praticamente todas as áreas da vida social, né? Mas, por outro lado, não pode ser só essa explicação, porque em outros países também nós vemos esse fenômeno acontecendo. Por exemplo, como nos Estados Unidos da América, em que a Constituição é muito mais enxuta, né? É uma Constituição mais no sentido clássico mesmo, e mesmo assim o fenômeno acontece, né? E até parece ter antecedido, o fenômeno ali parece ter antecedido o nosso, que nós vemos aqui no Brasil. Então, eu queria saber do senhor se o senhor tem uma explicação para o fenômeno do ativismo judicial.
Isso é uma coisa, isso é uma coisa inteiramente despropositada. Eu queria lembrar que há uns mais de 40 anos atrás, esse negócio do ativismo judicial foi muito praticado aí para o lado de Santa Catarina, ou no Rio Grande do Sul, eu não me lembro exatamente, e que era o chamado direito alternativo. Lembra disso? E eu fui de uma antipatia por aquele negócio terrível. Esse negócio veio da Itália. Surgiu lá na Itália e foi trazido para cá. O que é o direito alternativo? O direito alternativo é o seguinte: eu sou juiz e eu faço o que eu quiser. Eu não preciso respeitar nem a Constituição e as leis. E isso, eu estou dizendo, não tem sentido. Isso realmente não tem sentido. Naquela ocasião, eu andei escrevendo contra esses camaradas. Depois, mais recentemente, Falo ou não falo? Falo. Mais recentemente, um membro lá do Supremo Tribunal Federal escreveu sobre isso, não é? Deu um outro nome, mas o negócio sem pé nem cabeça. Eu escrevi um artigo que saiu publicado no Estadão, descendo o pau, e o sujeito ficou, durante alguns anos, meu inimigo, mas agora voltou a ser meu amigo. Agora que está lá no tribunal, ele finalmente compreendeu que ele é servo da Constituição e das leis. E não pode inventar esses negócios de positivismo. Professor, temos uma colega que me escreveu aqui um pouco angustiada, dizendo o seguinte, que como é que faz, então, quando se defronta com uma situação em que tem que ponderar sobre coisas igualmente relevantes e protegidas pela Constituição e pela lei? Já que não tem essa fuga da propriedade, da razoabilidade, como é que ela resolve? Qual o critério para ponderação? Eu não entendi a questão, perdão. Por exemplo, se defronta com duas situações de coisas, de valores igualmente protegidos. Sou especialista na questão, por exemplo, da ordem econômica. Então, tem o desenvolvimento econômico e a proteção social, ou o meio ambiente. Já que, qual o critério, como é que ela faz a ponderação para decidir, no caso concreto, se não há uma norma expressa nesse sentido? Se não há uma norma expressa nesse sentido? Como ela resolve essa colisão? Ela tem que procurar o princípio jurídico, que não é princípio, é regra, tá? Também tem isso, que vai se adaptar à regra constitucional, que vai se adaptar àquele caso, não é? E isso vai ser objeto de uma pesquisa, de uma reflexão, não é? Mas a decisão tem que ser tomada no quadro da Constituição e das leis. Se ela não tiver, e tem sempre alguma regra lá que vai permitir que se tome uma decisão em cada caso. Isso é tranquilo. Ô Paulo, posso só fazer uma provocação, aproveitando a resposta à pergunta do Caio? O ativismo judicial, professor, é necessariamente antidemocrático? Não, eu não sei se é antidemocrático. É inconstitucional e ilegal. É inconstitucional e ilegal. Eu não sou um especialista em política. Eu só cretinamente suponho que eu conheço alguma coisa da Constituição e das leis, mas não da política. Escapei bem dessa, não?
Professor, uma assistente nos pergunta se o senhor gosta da maneira com que o Código de Processo Civil hoje privilegia e incentiva a conciliação e a mediação. Não, acho que isso é interessante. Acho que isso é interessante. Quer dizer, qualquer coisa que eu possa fazer no quadro do direito positivo é adequada, ainda que, repito, eu não gosto do direito positivo nesse ou naquele outro ponto ali, não é? Nesse caso aí eu acho que eu já mencionei isso, mas vou repetir. O negócio da prisão em segunda instância, isso prova que nós estamos continuamente recuperando a nós mesmos, não é? Então tem que e eu já mencionei, até já fiz a sugestão de que vocês tentem ler esse meu último anexo aqui desse livro. Aliás, se alguém comprar, vai ser muito bom, porque o Malheiros Editores, que é meu grande amigo, vai me ligar e vai dizer: rapaz, conseguimos vender 2 exemplares do seu livro. Mas é exatamente isso. É exatamente isso que eu acho que vale a pena considerar. Eu não posso ir além da Constituição e das leis. Respondi, não? Respondeu? Não sei. Professor, eu tenho uma pergunta ainda minha, que eu gostaria de fazer. De quem mais o senhor tem medo? O senhor tem medo, por exemplo, do Ministério Público? Ou o senhor tem medo, talvez, dos perigosos professores? Ou de quem mais o senhor teria medo na atualidade? Eu não sei, eu acho que o título desse livro foi mais uma provocação por conta do atrito, né, com algumas ideias. Mas eu acho que hoje, na minha idade, eu não tenho mais medo de nada. Eu acho que o que vai acontecer é o que tem que acontecer, não é? Eu acho que a gente tem que estar preparado para ir para o céu. Não é? Acho que a gente tem que ir preparado para ir para o céu e encontrar lá grandes figuras, grandes amigos lá no céu. Eu realmente não tenho medo dos juízes, não. Eu uso esse título porque parece que gostaram. E esse meu livro aí não deve ser uma droga, não, porque traduziram esse livro para o francês, para o alemão, e agora saiu lá em Portugal, lá naquela editora. O diabo. É o Medina, né? Almedina. Você conhece? Ficou disso? Isso. Muito bom. Eles publicaram lá. Então, não sei, eu estou achando que cada coisa, como diz um poema, há um tempo para tudo. Cada coisa vai acontecer no seu devido tempo. Eu espero que, no meu caso, demore um pouquinho mais para acontecer a chamada ida ao inferno ou subida aos céus, eu não sei. Está muito agradável por aqui. A coisa virá ao seu tempo. Bom, com certeza. Professor, da minha parte, eu gostaria de agradecer muito a oportunidade e de agradecer a excelente exposição, de revê-lo aqui. Queria de contar que nós estamos aqui nessa mesa com 3 dos magistrados mais dedicados, mais qualificados aqui na nossa terceira região. O Márcio, que é o diretor do foro, que cuida da administração da justiça. O Caio, diretor da escola dos servidores, e que é o nosso tecnológico da justiça, que cuida de toda a inovação da nossa Justiça Federal, e do Bruno, que cuida do programa de conciliação aqui da Central de Conciliação da Terceira Região.
Para mim é uma alegria muito grande ver que continuamos com mais de 200 assistentes durante todo o tempo dessa sua palestra, que muito nos alegrou. Eu queria cumprimentá-lo mais uma vez, agradecer e passar aqui a palavra ao Márcio Catapani para fazer o encerramento, que já tomamos demais o seu tempo. Muito obrigado, professor. Márcio. Eu quero só, antes do Márcio falar, eu quero só dizer da grande alegria de ter participado com vocês e também fazer um pedido. Me mandem aí o código para eu conseguir entrar na reprodução do nosso bate-papo. Será feito. Ok? Mas diga. Então, eu queria agradecer tremendamente, professor, a sua palestra brilhante, como sempre, instigadora, que nos faz pensar. Ela não encerra aqui a discussão, né, mas ela é o ponto de partida para que nós possamos meditar sobre uma série de temas que o senhor falou, e eu acho que com isso nós conseguimos abrir com chave de ouro essa nova parceria formalizada entre a Escola de Servidores da Justiça Federal aqui de São Paulo e a SECOM, e possamos ter um programa contínuo, forte, com bastante conteúdo, que permita aos nossos conciliadores dar uma retribuição pelo trabalho tão importante, essencial, que eles desempenham na nossa realidade, na realidade da Justiça Federal aqui de São Paulo. Queria agradecer muito a todos, e agradecer também a Tamires, que possibilitou o contato com o professor Eros e essa nossa palestra de hoje, e aos servidores da escola que eu acompanhei esses dias, tanto se dedicaram para que isso pudesse acontecer com bastante eficiência, com bastante simplicidade para atingir a todos. Eu sei que hoje em dia é tudo mais difícil, mas as possibilidades aumentam, né? Talvez outras pessoas não pudessem assistir, a gente não tivesse um público tão grande se fosse uma palestra presencial. Mas eu queria agradecer à escola na pessoa da Norma e dizer a todos que já estão sendo planejadas as próximas palestras, os próximos eventos, e vamos continuar nessa parceria entre os dois órgãos. Obrigado a todos e, minha parte, boa noite. Boa noite, um abraço.